É um pedido de ajuda desesperado de uma enfermeira espanhola. Não podemos ajudar-les mais. Não conseguimos ajudar mais. Precisamos de camas urgentemente em Albacete. Há pacientes que podem estar 1, 2 ou 3 dias à espera de uma cama. Pendiente de uma cama hospitalar. E como as pessoas que precisam de cama não conseguem falar, nem se conseguem mexer por causa da doença, não conseguem tornar isto público. Bastante tienen con superar su enfermedad. Eu e os meus colegas decidimos tornar a situação pública. O diretor do Serviço de Neurologia descreve um cenário de guerra em Albacete. É como uma guerra. Há pacientes a mais para os médicos e enfermeiros que temos. No final do dia podemos ter 40 ou 50 pacientes sem classificação porque chegam quando estamos a trabalhar. Mas é impossível fazer o mesmo trabalho com o número de pacientes que dão entrada. Temos de colocar um paciente ao lado do outro. Um pode ter um pouco de febre e o outro pode estar a morrer. Então é terrível, terrível. Espanha já registrou mais mortes por coronavírus do que a China. A classe médica diz que o país estava mal preparado para a emergência. O que coloca os médicos perante um dilema. Se desenvolver problemas respiratórios e não tiver ventilador, vai morrer. Esse é o grande problema. Às vezes temos de escolher os pacientes, dar prioridade a um em vez do outro. Algo que está muito longe da nossa ética. Durante toda a vida profissional, o médico aprende que não importa o sexo, não importa a raça, apenas cuidar do paciente. É um choque psicológico para os médicos nos cuidados intensivos. Alguns estão à beira do colapso psicológico. Não se sabe durante quanto tempo mais é que os profissionais de saúde vão conseguir aguentar a crise. Estão cansados e mal equipados e muitos também estão a ficar doentes. Há cada vez menos médicos e enfermeiros na linha da frente, numa guerra sem precedentes. Em Madrid, ultima-se mais um hospital improvisado num centro de exposições. O novo coronavírus não dá tréguas e nas últimas 24 horas o país registrou um número recorde de mortes, 769. No total, o número de vítimas mortais já ultrapassa as 4.800. Mas nem tudo são más notícias. Foram registados 7.871 novos casos de infecção, elevando o total para 64.059. A subida registada foi mais fraca do que nos últimos dias. Foi uma subida de 14%. Isto significa que estamos a manter a tendência dos dias anteriores de abrandamento na ocorrência de novos casos. O aumento de infecções foi o mais baixo dos últimos 15 dias. Nos hospitais falta material de proteção para médicos, enfermeiros e auxiliares. 1 em cada 8 casos de infecção em Espanha corresponde a um profissional de saúde. O governo espanhol quer agora contratar pelo menos 200 profissionais estrangeiros que já vivam em Espanha. Entretanto, continuam os trabalhos de desinfecção de espaços e equipamentos públicos. A polícia italiana está a utilizar drones para monitorizar o cumprimento do estado de emergência por parte dos cidadãos, numa altura em que o país lamenta a morte de quase 1.000 pessoas em 24 horas. O pior balanço diário a nível mundial desde o início da pandemia do novo coronavírus. No total, em Itália, já morreram mais de 9.000 pessoas. O ministro italiano da Defesa fez uma videoconferência com algumas unidades hospitalares para ouvir diretamente os profissionais da linha da frente. Lorenzo Guerini disse estar consciente do difícil contexto em que estão a operar numa emergência inédita. Várias empresas italianas, entre elas a Armani e a Gucci, estão a produzir máscaras e desinfetantes.
A nossa capacidade diária ronda as 20.000 unidades de frascos pequenos e 1.000 unidades de frascos grandes para hospitais. É uma fórmula que desenvolvemos em 2004 para a SARS e readaptámos-nos em 3 dias, seguindo os requisitos da OMS. Esta sexta-feira, o Papa fez uma oração especial pelo fim da pandemia. In questi giorni sono arrivate notizie. As novas medidas de isolamento em França, que incluem a não realização de mercados ao ar livre, provocaram inicialmente alguma resistência. Nas ruas, os cidadãos discutem as medidas tomadas. Há quase 2 semanas em confinamento, os franceses resignados estão finalmente a cumprir as instruções para ficarem em casa, numa altura em que os números de casos de infecções pelo novo coronavírus e de mortes não para de aumentar. As ruas de Paris podem estar vazias, com os residentes a respeitarem agora maioritariamente as regras duras de confinamento impostas pelas autoridades. Mas apesar do esforço coletivo, a capital francesa e os seus subúrbios tornaram-se o novo epicentro da epidemia de coronavírus aqui em França. Nos últimos dias, cerca de 1/3 dos novos casos de Covid-19 registaram-se aqui. Os médicos alertam para o impacto que isso pode ter nos hospitais da região nas próximas semanas. O pior será se não tivermos camas nos cuidados intensivos para todos e não formos capazes de oferecer a cada paciente os meios que normalmente ofereceríamos. Há vários dias que temos um aumento significativo no número de pessoas que chega às urgências, incluindo casos sérios. Metade são hospitalizados. Em dias normais, num serviço de urgência, ficam hospitalizados 15% dos pacientes. 15% des patients. Là, on en garde 50%, ce qui témoigne. Agora estamos a hospitalizar 50%, o que mostra quão doentes eles estão. E um pequeno número deles necessita de ir para os cuidados intensivos. A vaga aumenta todos os dias e o número de pacientes continua a aumentar. Será um grande teste de grande dificuldade para os profissionais das urgências. Vamos ter falta de pessoal, camas e ventiladores. Et de respirateurs. A França tem estado a transportar pacientes com Covid-19 de alguns hospitais nas regiões mais afetadas para outras zonas do país onde a situação é mais calma. Dezenas de doentes foram transportados de TGV, outros pela Força Aérea Francesa.